Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero este painel no Planilhas Google para o controle das suas reclamações. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para dar aquela força. E caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado, belezinha? O que esse painel apresenta, tá, pessoal? Primeiro a gente pode filtrar por ano, pode filtrar por mês, pode filtrar por nome de cliente, tá? E pode filtrar também pelo tipo de reclamação. Os gráficos que estão presentes aqui são a quantidade de reclamações que você recebeu no mês, a quantidade de reclamações por tipo, né? Então, que tipo de reclamação você recebeu, a quantidade de reclamação por cliente, tá? E é que você pode ranquear, né? Quais clientes você está tendo mais reclamações. Se aquela reclamação já foi encaminhada para a solução dela, então se os responsáveis já sabem, né? E se o problema foi resolvido. Belezinha? Belezinha. Que base que está alimentando isso aqui, tá, pessoal? A estrutura da base é o seguinte: a data da reclamação, isso é muito importante que a gente tenha, tá? O tipo de reclamação, né? Então você até pode criar sua base detalhando essa reclamação mais a fundo, tá? Mas o ideal é que a gente coloque elas em categorias, tá? Que é esse tipo de reclamação. Então você pode ter várias reclamações, por exemplo, de falha técnica. E as falhas técnicas vai ter vários detalhamentos. Mas é legal que eu tenha só um tipo lá de falha técnica para entender, para que eu me guie, beleza? O nome do cliente, a pessoa que recebeu aquela reclamação, dependendo da sua estrutura, essa coluna nem é necessária, tá? Mas está aqui. A pergunta, né? Se foi encaminhada para o setor responsável, então se as pessoas que podem resolver aquilo já estão sabendo desse problema e se o problema foi resolvido. E aqui uma coluna de observação, caso você deseje, tá? Ela não vai para o gráfico, tá? Embora até poderia ir, porque tem o layout de tabela aqui no Planilhas Google, mas está aqui. E data e ano a gente vai trazer via fórmula, beleza? Belezinha. Então, ó, essas são as colunas, tá, pessoal? Então, se você quiser seguir comigo, é só você pausar o vídeo e digitar o nome das colunas, ok? Esses campos aqui, ó, tá? Que é do tipo de reclamação até o problema resolvido, que são esses carinhas aqui, a gente vai colocar um item aqui, ó, chamado validação de dados, tá? Por quê? Embora você possa chegar nesse vídeo e às vezes essas reclamações elas já estarem em um sistema e você retira um relatório. Se esse é o seu caso, beleza. Porque você vai lá, retira o relatório, joga aqui e pronto. E provavelmente se é um sistema, as informações são mais fechadas, mais confiáveis, etc. Mas se você não tem um sistema ainda e quer fazer isso via planilha, eu vou recomendar que você utilize esse esqueminha aqui da validação de dados. Por quê, tá? Para que a pessoa ela não fique escrevendo coisas diferentes, tá? Então vamos supor que você tem um cliente que se chama ABC, beleza? E aí vem um cara, uma outra pessoa e coloca apenas AB e esquece do C. Ele fez um erro de digitação, tá? Por exemplo. O Planilhas Google vai entender que isso aqui são duas coisas diferentes, quando na realidade foi apenas um erro de digitação. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai travar as opções que a pessoa pode escolher. Ela não vai poder escolher qualquer coisa que ela quer digitar ali, tá? Ela não vai poder digitar qualquer coisa. Ela vai poder escolher apenas as opções que você deixa como opção para ela. Então, você vai ter que criar uma aba de cadastro e vai colocar e vai escrever, né? Quais são os tipos de reclamação, quais são os nomes dos atendentes, o nome dos clientes, se foi encaminhado para o setor responsável ou não, e se o problema foi resolvido ou não. Lembrando que você faz um primeiro cadastro e depois, se surgir coisas novas, você pode cadastrar embaixo sem nenhum problema, tá? E como que a gente coloca, tá? Para colocar isso aqui, pessoal, você seleciona a coluna, né, com os dados que você já tem, vem aqui em dados, validação de dados, adicionar regra. Critérios, está menu suspenso, eu coloco menu suspenso de um intervalo, para que a gente consiga selecionar as opções de um intervalo. Clica nesse quadrado com a cruz aqui, ó, que se chama selecionar intervalo de dados, e você vai na aba, onde tem as informações que você digitou, e seleciona. A primeira que eu tenho que pegar é tipo de reclamação, ó. Então eu vou pegar. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar algumas linhas vazias, tá? Então, vou selecionar aqui pelo menos umas 20 linhas, por quê? Porque só tem 4 itens cadastrados aqui, mas eu selecionei um monte de célula vazia. Por quê? Se depois eu vim aqui escrever uma nova opção, já aparece lá de forma automática.
vou dar OK. Aí eu posso vir aqui em opções avançadas e escolher que tipo de exibição que eu quero ter, tá? Eu vou escolher seta para ficar apenas o ícone da setinha indicando que a pessoa tem que fazer uma escolha, tá? E eu vou dar concluído. Quando eu volto aqui para minha base, ó, a pessoa ela não vai poder digitar o que ela quer. Então eu não posso digitar qualquer coisa na célula, tá? Você toma um erro, beleza? Você só vai poder digitar o que está aqui como... Você só vai poder digitar, não, você até pode digitar também, tá? Se você digitar exatamente igual, funciona. Mas a pessoa só vai poder escolher as opções que estão aqui. E aí, por exemplo, aqui só tem, né? Tipo 1, 2, 3 e 4. Como eu selecionei células em branco, se eu vim aqui colocar tipo 5, automaticamente já aparece lá para a gente selecionar, tá? E aí é só a gente fazer a mesma coisa com o resto, tá? É exatamente igual, então vou fazer mais acelerado, mas é exatamente a mesma coisa. Então vou fazer o cliente, seleciono aqui, adicionar regra de um menu suspenso, né, de intervalo, vou lá e seleciono o nome dos clientes. OK, opções avançadas e vou colocar a seta. Próximo, atendente, mesma coisa. Adicionar regra de um menu suspenso e vou lá pegar o nome dos atendentes. E vou colocar aqui em opções avançadas a seta. E a mesma coisa para o encaminhado para o setor responsável. Adicionar regra de um menu suspenso. Opa, acabei clicando aqui sem querer. Cadastro encaminhado para o setor responsável. OK. Opções avançadas, vou colocar a seta. E se o problema ali foi resolvido, ó, seleciona, adicionar regra, menu suspenso de um intervalo, se o problema foi resolvido. Pronto, opções avançadas e seta. Belezinha. Aqui está pronto, pessoal. A partir desse ponto, a pessoa está travada nas opções que você deixou ali pré-definidos, tá? Observação, não precisa fazer nada, a menos que você queira. É um campo voltado para você digitar qualquer coisa que você deseje. E aqui eu preciso trazer os meus campos de data, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu criei uma coluna para trazer o ano e a outra para trazer o mês e o ano. Então, para trazer o ano é bem simples, ó. Você digita igual ano, que é uma função que ela vai fazer o quê? Você vai apontar uma data completa, que é o caso aqui da data da reclamação, que tem dia, mês e ano, e essa função vai extrair apenas o ano da data. Então, ó, ano, abro parênteses e aponto a data. Fecho parênteses e dou Enter. Pego e puxo para baixo. A partir desse ponto, eu tenho apenas aqui extraído o ano. Isso aqui vai ser utilizado como filtro, tá? No nosso dash. Então, esse cara aqui vai utilizar aquele campo. E esse cara aqui vai utilizar o campo do mês. Ok? E agora eu preciso extrair o mês e o ano. Então, eu vou utilizar a função texto, tá? Então, vou digitar igual texto, vou apontar a data, vou dar um ponto e vírgula, e aqui, ó, ele pede um número, eu estou apontando a data, ponto e vírgula, ele me pergunta em que formato que aquele número que eu selecionei vai ficar. Vai ficar no seguinte formato, ó, você vai abrir aspas, vai digitar 2 vezes a letra M, vai colocar um tracinho, né, a barrinha ali deitada, 4 vezes a letra Y, e vai fechar as aspas, né? Então você abriu aspas, e aqui você fecha aspas. Então ele vai extrair o mês e o ano daquela data. Fecho parênteses e dou Enter. Então o formato fica esse aqui, ó. Certo? Prontinho, pessoal. Nossa base ela está pronta. A próxima etapa, caso você deseje, é montar esse layoutzinho aqui, tá? Esse layoutzinho aqui, ele nada mais é do que uma foto, tá? Então, uma foto que tem ali atrás. Se você quiser montar sem ele, não tem problema. Você vai conseguir montar normal, tá? Eu só coloco ele porque eu acho que fica mais legal. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Para montar isso, talvez você goste dos ícones, tá? Então, um site que eu recomendo para você achar ícones é o Flat Icon. Legal que você cria aqui uma conta, tá? Para que você possa colorir esses ícones caso você deseje. E aqui você pode pesquisar qualquer coisa, né? Então, se eu escrever aqui, ó, triste, para tentar achar rostinhos tristes, ó, ele acha um monte, né? Ah, gostei desse, ó. Cliquei. Tem aqui algumas opções já pré-definidas, tá? Ou eu posso vir aqui em Edit Icon. Para isso você tem que criar uma continha aqui, tá? Com e-mail e senha. E aí eu posso mudar a cor desse ícone, tá? Posso colocar aqui um padrão hexadecimal, por exemplo. E aí você vem aqui em Download, PNG, e eu gostaria que vocês escolhessem a opção 512, tá? Que é a maior.
E aí prontinho. Aqui você pode baixar todos os seus ícones. Segunda etapa, você pode abrir aí um PowerPoint, um Google Apresentações, um Photoshop, um Canva da vida, para montar esse design, que eu acho mais simples, tá? Eu estou usando aqui o Google Apresentações. Aqui no Google Apresentações, você pode vir aqui em Arquivo, Configurações da página, e aqui você tem opções de tamanho, tá? 4x3, 16x9, 16x10, que são padronizados, ou você pode escolher um tamanho personalizado. Aqui em personalizado, as medidas você pode colocar em centímetros, em polegadas, em pontos ou em pixels. Eu estou colocando em centímetros e eu estou colocando essa medida aqui que me atende bem. Aí você aplica e aí todos os seus slides vai ficar com esse tamanho, tá? Para essa tarefa. Então, para começar, ó, você insere um novo slide, limpa isso aqui, tá? E aí você pode inserir aqui imagens, tá? Então aqui atrás, ó, eu tenho uma imagem. Como é que eu faço para inserir imagem aqui, ó? Inserir imagem, aí você busca onde está essa imagem, ó. Tá dentro do seu Google Drive, tá no Google Fotos. Ou você pode fazer o upload do seu próprio computador ou até mesmo pesquisar na web. E também pode trazer por URL, tá? Como a imagem já está aqui, Ctrl C, Ctrl V, ó. Você pode aumentar, diminuir, tá? E outro ponto importante tem essa opção aqui, ó, de cortar imagem, tá? Então, se a sua imagem vier muito grande, você pode dar uma cortadinha nela, né? Que foi até o que aconteceu aqui com a minha. Ela era um pouco maior do que o slide, ó. Cliquei para cortar e ajustei ela, ó. Prontinho. Aí, o que que eu faço? Eu jogo por cima uma forma, tá? Onde que estão as formas aqui no Google Apresentações? Então, inserir, forma, e aqui tem várias formas, ó, tá? Eu gosto de utilizar essa aqui de retângulo de cantos arredondados, ó. Então você abre por cima, pode centralizar, né, que é o ideal, pode digitar aqui os cantos arredondados, ó, prontinho, e aí você pode trabalhar a cor dessa forma. Clica sobre ela, tem aqui o baldinho, eu gosto de utilizar a cor branca, eu seleciono a cor branca, clico de volta no baldinho, venho aqui em mais, ó, e a cor ela é formada aqui por 4 itens, né? O vermelho, verde e o B aqui. E tem um padrão hexadecimal também que você pode colocar. E tem esse A. Esse A é o quão viva essa cor é, né? Então, se eu baixo esse número, essa cor ela vai ficando mais transparente, tá? Eu gosto de utilizar aqui na casa do 80 e do OK. Então você vê que antes eu não conseguia, né, ver o fundo, agora eu consigo ver o fundo da imagem que está ao fundo, tá? E aí você pode, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V e já criar um outro espaço, ó. Que aqui é o espaço, por exemplo, onde vai ficar os filtros. E como isso é forma, você pode dar 2 cliques dentro e digitar, ó, filtros, por exemplo. Aí, esse texto você pode colocar em negrito, em itálico, você pode colocar sublinhado, tá? Você pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, você pode mudar a fonte e você pode centralizar na parte superior, que é o que a gente vai fazer, tá? Vou tirar aqui esse sublinhado e vou deixar apenas em negrito. Então você criou aqui o seu espaço. E aí, se você optou por trazer ícones, novamente, fez lá o download dos ícones, ó, inserir, imagem, procura onde você salvou esse ícone, e ele chega aqui para você, ó. Né? Aí ele vai vir, às vezes, maior, menor, tá? E aí você posiciona onde você quer, ó. Por exemplo. E aí você vê quantos gráficos você vai precisar, tá? E vai criando, né, os espaços para esses gráficos. Calmamente, eu preciso de 3 gráficos, 4 gráficos, tá? Você vai criando esses espaços e vai acomodando, tá? Aí, de acordo com a quantidade de gráficos que você precisa, você coloca, né, distribui aí da melhor maneira possível nos espaços, tá? E aí, se você precisar, você vai jogando os ícones, por exemplo, aqui por cima, ó, tá? E aí você vai renomeando os títulos, né? Então, isso aqui vai ser o gráfico 1, né? Gráfico 1. Esse aqui vai ser o gráfico 2. E por aí vai, tá? Então você vai nomeando, né? Você vai dando o título, então você vai colocar um gráfico aqui em cima. Qual é o título desse gráfico? Que nome que ele vai levar, né? Para a pessoa que vai ver, ou até mesmo você que vai ver esse painel, não acabar se perdendo, beleza? Com o painel pronto, né? Com o nosso layoutzinho pronto, você vem aqui em Arquivo, Fazer Download e clica aqui no PNG, tá? Então, vai fazer um download de uma imagem PNG.
Aí o que a gente vai fazer lá no nosso painel depois que o nosso layout está pronto, tá? A gente pode criar aqui uma nova aba. Vou chamar isso aqui de teste vídeo, né? Teste do vídeo. Teste vídeo. Posso ir lá em inserir. E venho aqui em imagem. Ó. E aí você vai escolher uma dessas opções. Na célula ou sobre a célula. A gente vai escolher sobre as células. E aí, ó, ele vai trazer um monte de local onde a gente vai achar, pode achar essa imagem. Então você tem que procurar onde você salvou. Vou vir aqui em procurar. A minha está aqui em downloads. Está aqui, ó. Espero abrir. Abriu. Eu venho aqui e coloco ela no local adequado. Então ficou aqui, ó, certinho. Então isso aqui nada mais é do que uma imagem, beleza? Agora eu vou criar as minhas tabelas dinâmicas. Então vou lá na minha base, seleciono aqui esse intervalo, né, que eu tenho os dados preenchidos, venho aqui em inserir, venho aqui em tabela dinâmica. Ele pergunta se eu quero colocar numa nova página ou numa página já existente. Como a gente já colocou a página na aba Dash Vídeo, eu vou falar para ele que já tem uma página destinada a isso. Clica aqui em página, vou clicar aqui no selecionar intervalo de dados, vou lá no meu Dash Vídeo, vou ganhar aqui um espacinho, ó, por exemplo aqui, né, para ficar longe da foto, e vou dar OK e criar. Então ele acabou de criar para mim a minha tabela dinâmica. Com a minha tabela dinâmica criada, é hora de colocar dentro delas informações que eu preciso, tá? E aqui a gente vai utilizar muito o campo linhas e o campo valores, tá? Então qualquer primeira informação que a gente quer, ó. A gente quer a quantidade de reclamações por mês, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente está entendendo que isso vai ser lançado. Pronto, a pessoa fez a reclamação, né? Se for um cliente, alguém que fez, beleza. Aí você vai lançar aqui dentro. Então eu posso utilizar a própria coluna da data para saber quantas reclamações eu tive. Porque isso aqui só vai estar preenchido quando você lança aqui uma data. E você só vai lançar uma data quando tiver uma reclamação. Então é um campo confiável. Então vou utilizar ele mesmo, tá? Então vou aqui, ó. Aqui em linhas vou vir adicionar e vou chamar a data, tá? E aqui em valores eu vou vir adicionar e vou chamar também a data. E vou pedir para ele fazer, ó, uma contagem, tá? E aí, ó, deixa eu contear, tá? Eu vou remover o mostrar totais, tá? A menos, né, que você ache interessante que o seu gráfico, tá bom? Tenha, por exemplo, o total geral de reclamações, né? Então você faz o acompanhamento por mês e o total geral. Se você achar isso interessante, você pode deixar o total geral aqui, tá bom? Se não, você vem aqui, né? Clica na tabela dinâmica, ó. Se isso aqui fechar, você clica na tabela dinâmica, clica aqui no lapisinho de editar e desmarca aqui, ó, os totais gerais, beleza? Isso aí vai ficar a seu gosto, a seu critério, tá bom? Vamos montar o nosso primeiro gráfico. Vou selecionar as duas colunas mesmo, inteira, tá? Inserir e gráfico. Aqui em gráfico, às vezes não vem o gráfico que você já deseja, você vem em configuração, tipo de gráfico, e aí você pode escolher, ó, um monte de opção que tem aqui. Ok? Existem várias opções, tá, pessoal? Mas eu vou utilizar o gráfico de linha. No nosso gráfico de linha, eu posso vir aqui em personalizar, venho aqui em série, desço, tá? E marco aqui, ó, legenda de dados, para que apareça os números, tá? Se o valor aqui ficar oculto, ó, você desce aqui, tá? Você desce aqui um pouco e procura aqui, ó, o eixo vertical, tá? E aqui tem o valor mínimo e o valor máximo. Aí você aumenta o valor máximo para que esse cara aqui não fique oculto. Tá bom? Então você pode colocar um valor máximo, sei lá, de 20 ou de 10, né? Ou também você pode tirar esse valor máximo e vir aqui em série, onde você colocou lá a legenda de dados, você pode escolher a posição. Então você pode vir aqui em posição, ó, e colocar, por exemplo, abaixo, para o número, ao invés de ficar acima, né, da linha, ficar abaixo, tá bom? Vai ficar aí a seu critério. Aqui em série, ainda, eu posso vir aqui em forma do ponto e escolher uma forma para ficar aqui, ó, na pontinha da linha, tá? Então eu vou escolher um círculo e aqui tem o tamanho do ponto, eu vou colocar 5 pixels, beleza? E aí você pode mudar a cor dessa linha, tá? Dessa forma. E eu vou limpar esse gráfico, ó. Vou deletar esse texto, vou deletar esse outro texto, tá? Esse cara aqui eu não consigo deletar ele, tá? Eu posso até mudar a cor dele,
mas eu não consigo deletar ele. Aqui, vou clicar nas linhas, ó, e vou desmarcar aqui, ó, linhas de grade principal. Vou deletar o título, porque o nosso layout já tem um título, tá? Você só vai deixar um título, né? Digitar aqui o que você quer, se você não fez o seu layout. Mas como a gente fez, eu vou deletar. Clica sobre o gráfico, vem aqui em estilo de gráfico, cor de pano de fundo nenhuma, cor da borda do gráfico nenhuma. Seu gráfico ficou, né, com um fundo transparente. E aí você coloca ele lá no lugarzinho dele, ó. Que no caso é esse cara aqui. Tá? Prontinho. O próximo gráfico que a gente vai montar é a quantidade de reclamações por tipo, tá? Então o que acontece? Na nossa base, em um dado momento a gente lança o tipo de reclamação que a gente recebe. Então eu vou fazer um cálculo, né, com base nesse campo. Então vamos lá no nosso painel e vamos copiar essa tabela dinâmica mesmo, ó. Eu gosto de deixar uma coluninha de espaço, tá? Para facilitar a organização. E aí, quando a gente faz um copy e cola desse, cuidado que às vezes a gente vai fazer uma edição, só que a gente está ainda selecionado na tabela dinâmica anterior. E aí, às vezes, você vai acabar editando a tabela dinâmica errada. Então, eu recomendo que você aperte o ESC, você clique na próxima tabela dinâmica e aí você clique em editar. Aí não tem erro. Então, a gente vai pegar o tipo de reclamação e vai jogar em linhas, e vai pegar o tipo de reclamação e vai jogar em valores, né? É uma contagem, porque é texto. Vou desmarcar mostrar totais, tá? E aqui, a gente já poderia até fazer um esqueminha, tá? Como a gente já editou bastante esse gráfico, né? Tirou fundo, tirou texto, tirou linha, etc. A gente pode copiar esse gráfico, ó, Ctrl C, Ctrl V, e coloca ele nesse canto aqui, ó. Tá? No cantinho dele. Aí você clica aqui, ó, nos três pontinhos, editar gráfico, vem aqui em configuração tipo de gráfico e escolhe esse gráfico aqui, ó, que é um padrão, né? Editar gráfico, tipo de gráfico e vem aqui, ó, gráfico de colunas. Beleza? Beleza. E aí, só que a gente mudou o tipo, né? Beleza? Só que a informação tá errada, porque aqui tá por mês, né? O tipo de reclamação por mês. Eu quero a quantidade de reclamações por tipo. Então eu tenho que mudar o local de onde esse gráfico está tirando as informações. Como é que eu faço isso? Clica sobre o gráfico, três pontinhos, editar gráfico, intervalo de dados, clica aqui em selecionar intervalo de dados, deleta o que está aqui e seleciona o novo intervalo. E dá OK. Prontinho, ó. Agora tá certo. Agora eu posso clicar no meu gráfico, três pontinhos, editar gráfico, personalizar. Posso vir em série, ó, mudar a cor. Posso vir em série e mudar a posição, por exemplo, de onde está o texto, tá? Eu vou deixar, vou fazer aqui, ó, o seguinte, vou vir aqui no eixo vertical para demonstrar isso e vou aumentar aqui o valor máximo, né? E vou desmarcar essa opção aqui de permitir que os limites ocultem dados. E aí eu posso colocar lá em série, por exemplo, a cor da minha legenda de dados na cor preta. Ó. E colocar um negrito, por exemplo. Prontinho. Acabei de colocar aqui a quantidade de reclamações por tipo. Agora, quantidade de reclamações por cliente, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou alocar esse gráfico lá. Dessa forma aqui. E aí, novamente, caso eu queira, eu posso mudar o tipo de gráfico. Ó. Clico sobre o gráfico, três pontinhos, editar gráfico, tipo de gráfico, e vou escolher esse deitado aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui, ó, que é o barras, né? Dessa forma. Então, eu quero utilizar esse tipo de gráfico. Só que ele está me trazendo aí a informação que eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma nova tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, aperto ESC, e a próxima informação é quantidade de reclamações por cliente. Clico lá, na tabela dinâmica que eu quero editar, clica em editar, e veja só, na nossa base, tá? A gente tem aqui no dash, né? Quantidade de reclamações por cliente. Ou seja, na nossa base, em um dado momento, a gente coloca o nome do cliente. Então, eu só preciso contar o que tem nessa coluna. Então, vamos lá no nosso dash. Trago aqui o nome do cliente para linhas e jogo o nome do cliente em valores. Vou desmarcar aqui e mostrar totais. Ó.
Então a nossa tabelinha já está pronta. Vou lá no gráfico que eu quero editar, clico aqui em editar gráfico, venho aqui em intervalo de dados e clico aqui em selecionar intervalo de dados. Limpo e seleciono o novo campo, tá? De seleção. E aí, um ponto de atenção, tá? Veja o seguinte, eu não vou fazer nenhum tipo de classificação do maior para o menor no acompanhamento mensal, isso não tem sentido. Mas nesse cara aqui, por exemplo, eu posso fazer. Olha o que está acontecendo. Ó. O tipo de reclamação 2, ele tem 5, né? 5 vezes apareceu, e o tipo de reclamação 1 apenas uma vez. Só que é muito mais interessante para mim, no meu visual, que esse cara aqui fique posicionado primeiro, tá? Para que eu consiga, né, ver num estilo escadinha, qual é aquela reclamação que aparece mais, que aparece menos. Tá? Caso você queira fazer esse tipo de edição, você faz o seguinte, ó. Vem aqui na tabela dinâmica que está guiando, né, aquele gráfico. Clica aqui em editar, vem aqui em linhas, ó, ordenar por. Então ele está perguntando, você quer que eu ordene por qual? Ele está ordenando pelo nome, então ele está fazendo uma ordem alfabética, tá? Você coloca para o count, que é o cálculo que está sendo feito aqui em valores, tá? Então, ó, count de tipo de reclamação, e aí você escolhe se você quer na ordem crescente ou decrescente. Então, decrescente fica assim, e crescente fica assim. Eu vou deixar decrescente, tá? Lembrando que isso aqui pode ser feito para os outros gráficos também. Então você pode testar, tá? Eu só estou demonstrando aqui para que vocês entendam. Aí vamos lá. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse gráfico aqui. E vou alocar esse cara aqui. Agora ele está me perguntando, as reclamações que foram feitas já foram encaminhadas para a solução? Então lá na minha base, eu tenho uma coluna que responde isso, sim ou não. O que eu vou fazer? Vou criar uma tabela dinâmica com esse campo. Então seleciono aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, aperto ESC, clico aqui em editar. Olha lá, encaminhado para o setor responsável, vou jogar em linhas. Encaminhado para o setor responsável, vou jogar em valores. Vou remover o total aqui. Tá? E vou editar esse gráfico. Clica aqui, editar gráfico. Vou lá na tabela certa. Selecionar dados. Deleto o que está aqui. E seleciono um novo intervalo. E dou OK. Prontinho, né? E, ó, um detalhe, tá? Quando é esse gráfico aqui na horizontal, quando eu venho aqui, né, para editar, ó, a ordem do crescente e decrescente muda, né? Então, posso colocar para ele ordenar pelo cálculo que está sendo feito ali, ó. Aí o decrescente fica assim e o crescente fica assim. Ok? E aí eu vou fazer um novo gráfico. E vou fazer uma nova tabela dinâmica, onde eu estou respondendo se o problema já foi resolvido. Então vou lá, Ctrl+C, Ctrl+V nessa tabela dinâmica, ESC, clique em editar, e aqui eu tenho uma coluna na minha base, que é do problema resolvido, sim ou não. Então vou pegar esse problema resolvido, vou jogar em linhas, e pegar o problema resolvido e jogar em valores. Desmarco mostrar totais, vou aqui no meu gráfico, clico para editar o local, né, de onde ele está pegando os dados, e seleciono aqui o novo local. Prontinho. Todas as minhas informações já estão aqui. Agora o que eu preciso fazer? Trazer esses filtros, ó, de ano, mês, cliente, tipo de reclamação. Como é que eu trago isso, tá? Venho aqui em dados e venho aqui em adicionar controle de filtros. Aqui ele vai me perguntar de onde que eu quero que ele tire essa informação. Ele já acertou aqui, ó, né? A sugestão que ele dá está correta aqui. Mas eu vou fazer do zero. Então vou deletar o que está ali dentro, Vou lá na minha base e vou selecionar ela todinha, ó. Tá? Todos os campos. E vou dar OK. A partir desse ponto ele está filtrando aquela tabela. Posso já alocar ele aqui, ó. Tá? E como que eu edito ele? Clica nos 3 pontinhos, editar controle de filtros. Tá? Aqui, ó, eu preciso escolher a coluna.
né? Então, ele está criando um filtro. Ele vai me perguntar, ó, de que coluna você quer que eu pegue a informação? Eu vou pegar primeiro da coluna ano. Então, a partir desse ponto, eu posso filtrar aqui por ano. Posso vir aqui em personalizar e eu posso mudar o título que aparece aqui. Então, posso colocar qualquer coisa, ó, tá? Vou colocar aqui ano. Posso mudar a fonte, tá? Do que aparece ali. Posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Posso colocar negrito, itálico. Posso centralizar, colocar mais à direita, tá? Posso mudar a cor do texto. E posso mudar a cor do fundo. Tá bom? Dessa forma. E aí basta, né, que eu copie, né? Então dou um Ctrl+C, Ctrl+V e trago as outras, ó. Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, basta que eu edite. Então, o próximo, clicar aqui, editar controle de filtros, dados, eu vou colocar data. E aí eu preciso só mudar o título. Então, aqui é o mês. A partir desse ponto, posso filtrar aqui por mês. Vou para o próximo, que é cliente. 3 pontinhos, editar controle de filtro, dados, coluna, cliente. E aí preciso mudar o nome. A partir desse ponto, eu posso filtrar por cliente. E o último, tipo de reclamação. Clico aqui, 3 pontinhos, dados, e venho aqui em tipo de reclamação. Personalizar, chamar isso aqui de reclamação. A partir desse ponto, eu posso filtrar por tipo de reclamação. Então, agora, a partir desse ponto, eu posso filtrar. Ó. Então, eu quero ver as informações apenas de fevereiro. Beleza. Informações apenas de janeiro. Beleza. Quero ver todo mundo junto. Beleza. Quero ver apenas os dados do tipo de reclamação 1, por exemplo. Tudo filtra. Quero ver todo mundo junto. Prontinho. Certo? E agora? Como que eu deixo isso vivo, tá? Muito simples, ó. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, você nunca vem aqui alimentando embaixo. Ó. Então, a última linha preenchida é a 7. Né? Então, eu preciso de colocar uma nova informação. Não vem aqui e alimente na 8. O que você faz? Insira, né? Selecione qualquer linha preenchida, botão direito e sempre escolhe a opção inserir uma linha acima. Você pode fazer isso em qualquer lugar, tá lá. Desde que seja um dado preenchido. Tá vendo? No meio da tabela. Vou fazer aqui, ó, nessa linha. E aí você lança. Então, ó, 01/3 de 2023, chegou uma nova reclamação, foi do tipo 5, do cliente 4, quem atendeu isso foi o Pedro, não foi encaminhada para o setor responsável, ainda não foi resolvida, e aí basta que eu puxe aqui as fórmulas para baixo. Vou vir no meu dash. Tá? E aí você vê que todo mundo atendeu, né? Todo mundo atualizou. Menos esse cara aqui, tá? Isso é um erro que pode acontecer. O que eu faço? Só que esse erro só vai acontecer uma vez, tá? Depois que você corrige, não acontece mais. Clica nos 3 pontos, editar gráfico, e você vai ver que ele está selecionando apenas aqui até a célula X3, tá? Então, o que aconteceu? O mês ganhou aqui uma nova linha, só que como ele não está com essa linha abaixo selecionada, ele não compreendeu. O que você faz? Deleta esse 3, ó, e dá Enter, para ele pegar a coluna toda. Agora sim, ele pegou ali a informação do mês 3. Então, a partir desse ponto, qualquer informação que você colocar lá na sua base, todos os seus gráficos serão atualizados. Belezinha? Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Caso queira me adicionar no LinkedIn, o link do meu perfil estará na descrição do primeiro comentário fixado. Se você ainda não é inscrito, solicite a sua inscrição e que você ative o sininho. Obrigado pela sua atenção e seu tempo. Até a próxima e tchau, tchau.